Vamos falar de Vasco. Tinha um dia foi movimentado, a apresentação do Juan Cruz, ele explicou porque ele tinha o apelido de Seco. Vamos falar também sobre o Paulo Brax, que também fez um balanço sobre essas contratações no primeiro semestre, embora ainda não está fechada. O Vasco também prestou um cria da base para o Remo. Bom, e também vamos falar sobre o Maracanã. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco Velocidade com apoio do nosso Vasco e Vasco Collection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui, galera, tem moral, aqui todos teve bom, a gente não pôde estar no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, mas foi um dia bem movimentado lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Vamos fazer dois vídeos, né? Dividido em dois para não ficar enorme, sobre o dia de hoje. Mas antes vamos falar que o Vasco anunciou o empréstimo do Laranjeira, atacante Laranjeira, ao Remo do Pará. Ele vai disputar a Série B pelo Remo. Ele que tem um contrato até o fim, até novembro desse ano, com o Vasco. Quando acabar a Série B, muito provavelmente ele vai poder se transferir para qualquer outro clube, sem que o Vasco receba nada por isso, doação. Aqueles contratos da associação, acabava acontecendo isso. Mas boa sorte, Laranjeiras. O Vasco está começando a diminuir a sua folha salarial, emprestando jogadores que não estão tendo uma oportunidade, como Maurício Barbelli, foi o Anderson Conceição para o CRB, o Ulisses, também zagueiro, foi emprestado também para o Vila Nova, e agora o Laranjeira, que foi para o Remo. Boa sorte, o garoto, que vai ter, muito provavelmente vai ter mais oportunidade no Remo, quem sabe até ser titular lá no Pará. Boa sorte, Laranjeira. Bom, e hoje teve a apresentação do Ryan Cruz. Antes, o Paulo Brax esteve lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, ele que apresenta o jogador, mas antes ele deu uma conversa, fez uma conversa com os colegas que estiveram lá, fez um balanço sobre as contratações feitas até o momento, um total de 14 contratações, se quiser subtrair o André, que ele estava no Vasco, foi vendido, mas retornou ao Vasco. São 13 contratações, e ele falou sobre esse movimento do Vasco no mercado inicial. Veja. Vamos lá, boa tarde a todos, boa tarde à torcida vascaína, boa tarde aos jornalistas presentes e que estão nos acompanhando pela TV. Pedi para falar um pouco antes aqui da apresentação do Juan, o nosso 14º reforço, porque ontem se encerraria a janela de transferências, janela nacional que foi estendida mais 15 dias e a janela internacional que foi fechada. E eu acho prudente e necessário e adequado fazermos um balanço dessa janela. A janela de transferências se iniciou no dia 10 de janeiro e se encerraria ontem, 4 de abril. Então, fazendo uma projeção aqui do dia 10 de abril, 4 fecha internacional, 20 fecha nacional, mas fazendo a projeção de 10 de abril, para fazer uma conta fácil, nós estamos falando de 90 dias de janela. Estamos falando de 3 meses de janela de registro aqui no Brasil.
E em 90 dias de janela, o Vasco realizou 14 contratações. Não quiser contar o Andrei como uma contratação, pela saída e pela entrada, vamos falar de 13. E uma conta simples de 90 dividido por 14 ou 13, nós vamos encontrar menos de 7. O que significa dizer que o Vasco contratou um jogador por semana, um reforço por semana na janela de contratações. Também falou sobre os crias da base, Figueiredo, Eric Marcos, que eles também são prioridades para a 77, porque eles são o futuro do Vasco, veja. Nós temos 70% desses jogadores acima de 25 anos, numa idade que a gente entende dentro do futebol como uma idade que a gente espera o pico de performance do jogador. O que também significa que abaixo dos 25 anos ou dos 24 anos, a gente tem um processo de adaptação do jogador ao profissional, ao futebol profissional, um processo ainda de maturação física, mas um processo de adaptação ao profissional. E a gente contratou 4 jogadores nesse perfil, abaixo de 24 anos. A maioria dos nossos jogadores, então, dentro da nossa janela, acima de 25 até 29. Hoje o elenco do Vasco não tem mais do que 2 jogadores, 3 jogadores, um com contrato encerrando em abril, acima de 30 anos de idade. Um elenco novo. E dentro do nosso elenco hoje, a gente praticamente podemos cravar que a gente tem ou o jogador contratado esse ano, ou o jogador de base, ou o jogador formado pelo Vasco. E dentro do projeto que hoje vigora no Vasco, um projeto do grupo, um projeto da 777, um projeto do Vasco, a gente tem a necessidade de desenvolver esses jogadores. Mas ele deixou claro que o Vasco ainda está no mercado, o grupo não está fechado, só nessa janela deverá vir ainda, já que essa janela foi estendida até o dia 20, mais 3 ou 4 reforços para qualificar o elenco ao Campeonato Brasileiro. O Vasco só tem o Campeonato Brasileiro para disputar agora, deu mole na Copa do Brasil. Então, ainda nessa janela deverá vir reforços. Veja. A gente tem como um dos perfis do nosso trabalho o desenvolvimento desses atletas de base. É o desenvolvimento de um Paulinho, de um Lincoln, de um Riquelme, de um Barros, de um Rodrigo, do Galarza, do Marlon, do próprio Andrei, do Peck, do Figueiredo, do Eric Marcos, do Egnaldo, do Rayan, do Matheus Ferreira, do Felipe. São atletas que a gente vai trabalhar muito para desenvolver, porque é o futuro do Vasco. É o presente e é o futuro do Vasco. E também o Paulo Brax enfatizou a importância de que eu sempre falo, quando a SAF foi aprovada, antes mesmo, quando a proposta da SAF foi revelada, a gente estava lá na sede náutica da Lagoa, e sempre deixou claro que o projeto era a médio e longo prazo. E o Paulo Brax falou disso, que o projeto não é apenas para 2023. Está começando um projeto para 2023. É como se o Vasco tivesse, nesse ano, não está fazendo isso, plantando a semente para crescer e aí sim ter um time imbatível. Ele enfatizou que é um projeto, ainda está em fase inicial, mas ele falou que tem metas para ser alcançadas. Ele acredita que o Vasco vai conseguir essas metas. Veja. Galera, e respondeu que eu questionei ele sobre o Vasco vai cobrar o Santos, da dívida que o clube tem.
Quais são as posições que ele acha que o Vasco está mais carente, que ele está enfatizando no mercado? Até agora nada, mas tudo bem. Então é isso, galera. No próximo vídeo vamos falar sobre a apresentação do Ryan Cruz, que ele falou sobre, inclusive ele acredita que possa jogar junto com o Pedro Raul. Então, até o próximo vídeo com a apresentação do Ryan Cruz. Até mais.